O carro da milionária deslizou lentamente pelo portão de sua mansão, refletindo o sol da tarde nas janelas espelhadas e no lago artificial que decorava o jardim. Helena Vasconcelos vestia um tailleur impecável, o cabelo perfeitamente arrumado, joias discretas mas caras cintilando a cada movimento. Cada passo que dava no tapete de mármore ecoava uma confiança construída com anos de esforço e astúcia. A mansão não era apenas uma casa, era um símbolo de vitória, de conquistas que pareciam inalcançáveis para a maioria. Mas a imagem de sucesso e riqueza que cercava Helena tinha uma borda afiada de solidão, uma linha tênue que a separava de emoções simples e humanas que o dinheiro não podia comprar. Enquanto admirava a perfeição de seu mundo, seus olhos foram capturados por um movimento incomum na rua lateral. Um homem de aparência conhecida, magro, roupas gastas e sujas, carregava uma pequena sacola de alimentos. O coração dela acelerou, mas não pela adrenalina de perigo, era algo mais antigo, um eco do passado que ninguém mais conhecia. Era Miguel, seu ex-pedreiro, aquele que antes havia mexido com partes de sua vida que ela jamais confiaria a outro. Agora, ali, diante dela, fragilizado, pedindo comida como se cada refeição fosse uma conquista milagrosa. A surpresa inicial rapidamente deu lugar a um choque profundo. Ela lembrava de suas mãos firmes, dos braços que ergueram paredes inteiras com dedicação silenciosa. Mas naquele instante, os mesmos braços pareciam fracos, marcados pelo sofrimento, pela necessidade. Ainda assim, havia dignidade. A maneira como ele segurava a sacola, o olhar cauteloso para os lados, o cuidado com cada centavo, tudo denunciava que Miguel carregava orgulho mesmo na miséria. Helena sentiu algo estranho no peito, uma mistura de culpa, empatia e reconhecimento que a fez engolir em seco. Ela desceu do carro quase sem pensar, o coração martelando como se quisesse pular para fora do peito. A rua estava movimentada, mas parecia que o tempo desacelerava apenas ao redor deles. Cada passo que ela dava em direção a Miguel era um lembrete de tudo que haviam sido antes, e do que agora o separava de forma brutal. Ele não a reconheceu de imediato, a pressão da vida na rua marcando cada traço do rosto que ela lembrava tão bem. Até que, finalmente, levantou os olhos e a encontrou, e naquele instante, ambos sentiram que o mundo inteiro desaparecia em torno deles. O que ele revelou a seguir seria inesperado, algo que mudaria a perspectiva dela para sempre, mas naquele momento, apenas aquele encontro silencioso já era suficiente para transformar emoções guardadas há anos. O que você faria se encontrasse alguém do seu passado em uma situação tão difícil e inesperada? Miguel caminhava pela calçada estreita, os sapatos gastos deixando marcas na poeira da cidade. Ele havia aprendido, nos últimos meses, que cada dia era uma batalha. Cada refeição garantida, cada olhar de respeito mantido, cada gesto de humanidade preservado. A cidade parecia indiferente à sua dor, mas ele carregava uma dignidade silenciosa, como quem caminha em meio ao caos sem perder a própria essência. Enquanto pegava uma pequena cesta de pães que um vendedor ofereceu generosamente, seus pensamentos viajaram para Helena. Não era apenas a saudade do que haviam sido, era a lembrança de momentos silenciosos, de sorrisos trocados sem palavras, de reconhecimento mútuo que transcendia status e fortuna. Ele sabia que a vida havia mudado drasticamente para ambos, mas algo nele ainda mantinha viva aquela conexão, mesmo que soterrada sob meses de humilhação e necessidade. Do outro lado da rua, Helena o observava sem conseguir se mover. Cada detalhe de sua figura, cada gesto, parecia contar uma história de sofrimento e resistência que ela não tinha o direito de julgar, mas não conseguia ignorar. O mundo dela, feito de luxo e segurança, de repente parecia pequeno e vazio diante da força silenciosa que ele emanava mesmo em meio à pobreza. Quando Miguel finalmente percebeu sua presença, uma pausa breve aconteceu, um instante que parecia prolongar-se no tempo. Seus olhos se encontraram, e algo invisível e poderoso passou entre eles. Não era apenas reconhecimento, era compreensão, era a lembrança de um passado que nenhum dinheiro poderia apagar. Ele sorriu levemente, com a boca e os olhos, uma expressão que falava mais do que palavras jamais poderiam transmitir. Helena sentiu uma pontada de vergonha misturada com uma empatia profunda, uma necessidade de agir, mas também de entender.
A rua movimentada continuava ao redor, carros, buzinas, passos apressados, mas naquele pequeno quadrado de realidade, tudo parecia desacelerar. Miguel, sem precisar falar nada, transmitia com seu olhar que havia algo importante, algo que ela precisava saber. Uma revelação que mudaria para sempre o jeito que ela via não apenas ele, mas também a própria vida que construíra. Helena deu um passo adiante, consciente de que cada movimento poderia alterar o curso daquele encontro. Ela respirou fundo, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o mundo, com toda sua grandiosidade e brilho, não era tão imenso quanto a força de quem luta com dignidade invisível. Helena se aproximou, sentindo o cheiro do cimento seco misturado à poeira da rua e à realidade dura que Miguel carregava sobre os ombros. Ele não se esquivou, mas também não deu passos em direção a ela. A distância física era mínima, mas a barreira invisível entre seus mundos parecia intransponível. Cada detalhe dela gritava riqueza e conforto. O perfume sutil, a roupa impecável, os sapatos que não sabiam o que era caminhar sobre pedras ou lama. Mas ele, Miguel, ainda carregava a força silenciosa de quem sobrevive com dignidade, com a mente firme e o coração resiliente. Ele levantou a sacola de alimentos, como se fosse apenas mais um dia, mas Helena percebeu que cada gesto tinha peso. Era um homem que carregava não apenas fome, mas memória, coragem e talvez arrependimento. Ela sentiu vontade de falar, de perguntar sobre cada detalhe de sua vida, mas não conseguiu. As palavras simplesmente se recuavam diante da magnitude daquele momento. O silêncio entre eles estava carregado de significado. Então, Miguel finalmente falou, a voz firme mas carregada de emoção. Nunca quis que você me visse assim. A frase foi breve, mas devastadora. Não era apenas sobre a pobreza, era sobre a percepção de que sua dignidade havia sido exposta, sua vulnerabilidade revelada. Helena sentiu uma pontada no peito, um misto de dor e reconhecimento, como se aquele homem que ela conhecera em dias de sol e trabalho duro estivesse diante dela, completo e íntegro, mesmo nas sombras da adversidade. Enquanto caminhavam lado a lado, cada passo era pesado, cada olhar trocado trazia memórias invisíveis. Pessoas passavam pela rua, algumas lançando olhares de curiosidade, outras de julgamento, mas nenhuma conseguia tocar o vínculo silencioso que se formava ali, na dureza do concreto e no sopro do vento quente da cidade. Helena percebeu que Miguel não era apenas alguém do seu passado, era alguém que carregava uma história inteira dentro de si, e ela estava diante da oportunidade de compreendê-la. Naquele instante, um estalo de realidade atravessou sua mente. O passado não estava morto. Ele estava vivo, pulsante, e exigia reconhecimento. Mas a revelação maior ainda estava por vir. Helena respirou fundo, preparando-se para ouvir aquilo que jamais imaginaria, algo capaz de mudar para sempre a percepção que tinha do homem que um dia chamara apenas de pedreiro. Miguel parou em frente a um pequeno muro de tijolos meio quebrado, um refúgio improvisado entre a rua movimentada e os prédios altos. Ele colocou a sacola no chão e virou-se para ela. O sol da tarde pintava seu rosto com tons dourados, destacando cada linha marcada pela vida dura, cada cicatriz leve que contava histórias de esforço silencioso e sobrevivência. Helena não conseguiu desviar o olhar. Era impossível ignorar a força que emanava dele, mesmo com roupas gastas e sujas de trabalho. Você nunca soube, mas eu estava lá, naquele dia, disse ele, pausando, olhando para o chão antes de levantar novamente os olhos. Helena sentiu o coração acelerar, tentando decifrar o que ele queria dizer. A memória voltou de repente. O acidente em que sua vida esteve prestes a acabar. O instante em que alguém apareceu de forma inesperada, salvando-a sem que pudesse ver o rosto. Agora, diante dela, estava o homem que ela jamais teria imaginado que se encontraria novamente, o mesmo que mantivera seu ato em segredo por anos, carregando consigo um gesto de amor e coragem que jamais buscou reconhecimento. Ela se ajoelhou, sem perceber, uma reação automática de surpresa e gratidão, mas também de choque. Sentiu uma mistura de emoções tão intensa que a fez tremer. Culpa, alívio, admiração e uma ponta de vergonha por jamais ter percebido a dimensão daquele homem que estivera ao seu lado quando mais precisou. Miguel apenas a observava, sereno,
quase como se esperasse que o impacto emocional fosse compreendido sem palavras. Ao fundo, o mundo continuava seu curso indiferente. Carros, buzinas, pessoas apressadas, mas aquele momento parecia isolado, quase suspenso. Helena respirou fundo, tentando processar a revelação, enquanto sentia o peso e a importância daquele reencontro. Cada detalhe do passado, cada memória esquecida, voltava à tona, mostrando que o pedreiro não era apenas alguém do trabalho, era um guardião silencioso da sua própria vida. E ali, na rua movimentada, entre o concreto e a poeira, entre a riqueza que a cercava e a simplicidade que a chocava, algo mudou para sempre. Um fio invisível conectava seus destinos de forma tão profunda que nenhum dinheiro, nenhuma decisão, nenhum erro do passado poderia quebrar. Helena percebeu, finalmente, que a vida e a verdade tinham um jeito curioso de se revelar nos momentos mais inesperados, exigindo de quem observa coragem, empatia e coração aberto. Helena permaneceu ajoelhada, tentando organizar os pensamentos enquanto sentia o calor do sol da tarde que refletia nas fachadas das lojas e prédios à sua volta. Cada detalhe ao redor parecia vibrar com uma intensidade que ela não esperava. O som distante de carros, os risos das crianças que brincavam na esquina, até o cheiro da comida de rua misturado à poeira da rua, tudo compunha um quadro de realidade que se mesclava ao seu turbilhão interno. Ela olhou para Miguel, ainda de pé, firme, a sacola de alimentos entre as mãos como se fosse apenas um objeto trivial. Mas cada gesto dele carregava anos de silêncio, dedicação e memórias ocultas. Miguel sentiu o olhar dela fixo, pesado e cheio de perguntas não formuladas. Por um instante, quase recuou, temendo que o choque do reencontro quebrasse não só a barreira que os separava, mas também sua própria fortaleza interior. Mas sabia que era a hora. O passado não podia continuar enterrado. Respirou fundo, e, com uma voz que misturava firmeza e vulnerabilidade, começou a revelar pequenos fragmentos de sua história recente. Não foi fácil. Depois que a vida me derrubou, precisei aprender a levantar sozinho. Cada dia era uma batalha, cada esquina um teste de dignidade. Ela não precisava de mais palavras para entender. O que ele transmitia com o olhar, com a postura, era mais poderoso do que qualquer discurso. Helena sentiu uma ponta de vergonha por jamais ter compreendido a profundidade daquele homem quando o conheceu, quando o julgou com olhos de riqueza e preconceito. Agora, tudo estava diferente. Cada gesto, cada cicatriz, cada pequeno detalhe da vida de Miguel contava uma história de resistência e coragem silenciosa que a tocava de maneira visceral. A rua ao redor parecia diminuir, os ruídos se tornavam secundários, quase irrelevantes diante do que acontecia entre eles. Ela percebeu que o homem diante dela não era apenas o pedreiro que conhecera. Era alguém que carregava integridade, força e um coração capaz de atos que iam muito além da mera sobrevivência. Ela sentiu o peso da própria superficialidade em sua antiga percepção, e uma sensação de arrependimento profundo a atingiu. Miguel estendeu a mão e ofereceu parte do alimento que carregava. Não era apenas comida, era um símbolo de humanidade, de gesto puro e sem interesse, de reconhecimento silencioso de que, mesmo nos dias mais duros, ainda existe bondade. Helena aceitou, e o ato simples desencadeou uma avalanche de lembranças e emoções. Pela primeira vez, ela viu o homem que sempre existiu, não o que o mundo dizia que ele era. No instante em que seus olhares se encontraram, a conexão invisível que nunca se rompeu pulsou mais forte. Ela se perguntou, em silêncio, será que algum dia entenderia completamente a dimensão do que ele tinha passado, ou se limitaria a admirar apenas o que estava diante de seus olhos? E, nesse momento de introspecção, percebeu que o reencontro não era apenas casual, mas um chamado do destino para repensar tudo o que acreditava ser certo sobre coragem, amor e redenção. Enquanto Helena assimilava a presença firme e silenciosa de Miguel, ele se aproximou, trazendo consigo a calma de quem aprendeu a viver no limite da própria resistência. Cada passo dele era carregado de confiança, mas também de uma suavidade surpreendente, quase poética. Ela sentiu uma mistura de curiosidade e temor, como se o contato com o passado pudesse de alguma forma desmoronar a parede emocional que construíra ao longo dos anos. Você lembra daquele dia? Perguntou Miguel, com a voz baixa, quase sussurrando.
Helena assentiu, mas a memória parecia agora mais vívida, mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais reveladora. Ela recordou a fragilidade que sentirá, o medo que tomou conta do corpo, e a intervenção inesperada que a salvou, sem nunca saber quem realmente a havia protegido. Naquele momento, cada detalhe do gesto dele assumia proporções de heroísmo silencioso, e o coração dela bateu mais rápido, reconhecendo uma verdade que havia permanecido escondida atrás das camadas de luxo e rotina de sua vida. Miguel colocou a mão levemente sobre o ombro dela, um gesto simples, mas carregado de significado. Não havia orgulho, nem desejo de recompensa, apenas a confirmação de que alguns atos não precisam ser vistos para transformar em vidas. Helena sentiu a emoção crescer dentro dela, quase sufocante, e percebeu que aquela revelação tinha poder suficiente para mudar não apenas a percepção que tinha dele, mas também a maneira como via a própria vida. O sol da tarde criava sombras longas na rua, e o contraste entre a riqueza de Helena e a simplicidade de Miguel parecia quase simbólico, representando mundos opostos que, no entanto, agora se tocavam de forma tangível. Ela percebeu, pela primeira vez, que o homem diante dela não era definido por sua situação financeira ou aparência externa, mas pelo que carregava dentro do peito: coragem, honra e humanidade. No silêncio que se seguiu, Helena sentiu um impulso de aproximação, uma necessidade de tocar, de confirmar que ele era real, que aquilo não era apenas memória ou imaginação. Miguel percebeu a intensidade daquele momento, mas manteve a compostura, permitindo que ela se aproximasse e que o reencontro fosse completo sem pressa, sem palavras excessivas. Enquanto observavam a rua ao redor, cheia de vida e indiferença, algo invisível se consolidava entre eles. Um fio de empatia, reconhecimento, quem sabe, a semente de algo maior, capaz de transformar não apenas aquele encontro, mas os dias que viriam. Helena, emocionada, se perguntou se algum dia conseguiria agradecer aquele homem por tudo, não apenas pelo que ele havia feito anos atrás, mas pelo que ele representava agora: força silenciosa, dignidade imbatível e um coração capaz de gestos que moldam destinos. Enquanto caminhavam pela rua, a sacola de alimentos ainda nas mãos de Miguel parecia pesar menos do que a carga emocional que ambos carregavam. Helena sentiu a estranha sensação de vulnerabilidade misturada à admiração, como se tivesse sido transportada para um mundo onde apenas a essência das pessoas importasse. Cada passo dele era firme, determinado, mas silencioso, e nesse silêncio, ela ouvia histórias inteiras que nunca haviam sido contadas. Ela observava as mãos calejadas, marcadas pelo trabalho, pelo suor e pela vida, e compreendia, pela primeira vez, que aquelas mãos haviam salvado mais do que ela mesma. Haviam moldado uma dignidade que o mundo ignorava. O contraste entre sua própria vida, protegida e luxuosa, e a dele, exposta e lutadora, a atingiu de forma dolorosa. Cada esquina que passavam parecia sussurrar lembranças, pequenas cenas de um passado que ela pensava conhecer, mas que agora se revelava cheio de camadas escondidas. Miguel, percebendo a intensidade do olhar dela, finalmente falou de maneira pausada. Nem todos os dias são como hoje. Mas aprendi que há sempre uma razão para continuar. E você nunca precisou ver isso, mas ainda assim existiu na minha memória. Helena sentiu o coração apertar. Palavras simples, mas carregadas de uma profundidade que ela não sabia que existia. Não havia culpa, nem pedido de desculpas. Apenas verdade. Aquela verdade que pulsa de maneira silenciosa nos atos que definem quem realmente somos. O vento que soprava parecia trazer consigo fragmentos de lembranças que ela tentava conter. O cheiro da rua, o calor do sol refletido nas fachadas, os risos distantes das crianças e o murmúrio da vida urbana eram quase imperceptíveis diante da força do reencontro. Ela percebeu que cada pequeno detalhe daquele homem contava mais sobre ele do que qualquer luxo ou aparência jamais poderia. E, enquanto caminhavam lado a lado, Helena se perguntou: quanto do que ela julgava sobre a vida e sobre o amor era apenas superfície? Quanto havia escondido por medo ou por orgulho? Miguel, com sua serenidade imperturbável, já sabia a resposta: que a verdadeira riqueza está no caráter, na coragem e na capacidade de perdoar e entender sem precisar de aplausos. A cada passo, ela sentia que aquela rua comum,
aquela situação improvável, estava ensinando-lhe mais sobre empatia e humanidade do que qualquer experiência anterior em sua vida milionária. E naquele instante, a conexão entre eles tornou-se inquebrável, invisível aos olhos do mundo, mas profunda como uma promessa silenciosa de compreensão e respeito. Ao se aproximarem de uma pequena praça, Miguel parou. Não havia necessidade de falar, e Helena compreendeu. Ele indicava o pequeno banco de madeira onde poderiam sentar, e o simples gesto revelou muito mais do que palavras poderiam transmitir. Sentaram-se lado a lado, e por alguns minutos, ficaram apenas observando o movimento da cidade. Pedestres apressados, vendedores ambulantes, carros passando, e o cotidiano continuando indiferente à intensidade do que acontecia entre eles. Helena percebeu que Miguel não era apenas um sobrevivente das adversidades. Ele era alguém que transformava cada dificuldade em aprendizado, cada queda em resiliência. Ela pensou no quanto havia subestimado o valor das pessoas, medido pelo que possuem, pelo status ou pela aparência. E agora, diante dele, tudo isso parecia insignificante. Ele contou mais fragmentos de sua vida nas ruas, não como uma vítima, mas como alguém que descobriu a força escondida nos momentos mais difíceis. Cada relato fazia com que ela se sentisse menor diante da grandeza silenciosa dele, e uma emoção intensa a dominava, mistura de arrependimento, admiração e algo que ela não conseguia nomear completamente. Às vezes, o mundo não vê o que importa. Mas a vida nos ensina que o essencial é invisível aos olhos. Disse Miguel, com um olhar que penetrava diretamente na alma dela. Helena ficou em silêncio. As palavras dele não eram apenas reflexões. Eram verdades sentidas, pulsando com cada batida do coração. Ela percebeu que a emoção que sentia não era apenas sobre ele, mas sobre si mesma, sobre os valores que carregava e sobre o preconceito que havia nutrido sem perceber. No entorno, algumas pessoas os observavam discretamente. Alguns curiosos, outros julgando. Mas naquele banco, nada do mundo externo importava. Era apenas ela e Miguel, a força de suas histórias se cruzando, o peso do passado se dissolvendo no presente, e uma ponte invisível se formando entre eles. Cada gesto, cada respiração compartilhada, carregava a intensidade de anos de experiências não ditas, e a conexão se tornava quase tangível. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons quentes e vibrantes, Helena compreendeu que aquele reencontro não era apenas um acaso. Era um momento de redenção, de revelação emocional e de compreensão profunda. E, por mais que não fossem necessárias palavras, ela sentiu que a história deles acabará de ganhar um novo capítulo, mais complexo, mais humano e infinitamente mais verdadeiro. Enquanto caminhavam pela calçada movimentada, Helena não conseguia tirar os olhos dele. Cada passo de Miguel parecia carregar a história de anos invisíveis, marcados pelo suor, pela poeira e pelo silêncio que só os que enfrentam a vida de frente conhecem. Ela lembrava-se de quando o conheceu, tantos anos atrás, e de como nunca imaginou que aquele pedreiro, humilde e aparentemente comum, carregasse tamanha grandeza dentro de si. Miguel, por outro lado, mantinha uma serenidade que só quem aprendeu a lidar com as adversidades tem. Cada gesto dele transmitia controle, paciência e respeito, não apenas por ela, mas por todos ao redor. Helena percebia, cada vez mais, que havia subestimado o valor das pequenas ações, do caráter e da força invisível que move os que vivem à margem do luxo. Eles passaram por uma feirinha improvisada, e Miguel parou em frente a um senhor idoso vendendo frutas. Com um sorriso discreto, comprou algumas coisas, e ela observou a simplicidade do gesto, a maneira como ele tratava todos com respeito, sem pressa e sem precisar se mostrar. Era um tipo de nobreza silenciosa que ela nunca havia presenciado em sua vida de conforto. O passado deles pairava no ar, invisível, mas palpável. Ela lembrava das risadas compartilhadas, dos silêncios constrangedores e da distância social que ela jamais reconheceu como barreira na época. Agora, cada memória parecia carregar um peso diferente, não de dor, mas de compreensão. Miguel havia aprendido, ao longo dos anos, que a verdadeira força não se mede por riquezas ou títulos, mas pela capacidade de manter-se íntegro diante das tempestades. Helena respirou fundo,
sentindo uma emoção inesperada crescer dentro dela. Era uma mistura de nostalgia, arrependimento e algo que se aproximava do que poderia chamar de admiração pura. Ela percebeu, de maneira inequívoca, que nunca havia visto ninguém como via Miguel. Um homem capaz de carregar tanto peso do mundo sem se deixar quebrar, um homem que, apesar de tudo, ainda conseguia se importar e proteger sem precisar de reconhecimento. O barulho das pessoas ao redor parecia se dissolver quando ele a olhou de maneira profunda, quase desafiadora. Havia uma pergunta não dita nos olhos dele. Você consegue realmente me enxergar agora, com tudo que sou? Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que não havia resposta pronta. A vida havia se encarregado de testar cada um deles, e agora o passado voltava à tona, exigindo uma postura honesta, corajosa e, acima de tudo, sensível. O silêncio deles, embora absoluto, falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Cada passo que davam parecia contar uma história de luta e sobrevivência. Helena percebeu que, ao observar Miguel, estava sendo confrontada com a realidade de que havia subestimado a força humana durante toda sua vida. Ele, mesmo nas dificuldades mais intensas, carregava consigo dignidade, coragem e uma empatia que não cabia em palavras comuns. Miguel sentiu o peso do olhar dela, mas não se moveu. Não havia necessidade de explicações, de defesas ou justificativas. O que existia era apenas a verdade pura, aquela que surge das experiências vividas, do suor, das mãos calejadas, das escolhas difíceis e do amor silencioso que alguém carrega em segredo. Eles pararam em frente a uma pequena lanchonete de esquina, onde o cheiro de pão fresco misturado com o perfume das flores de uma barraca próxima criava uma atmosfera de cotidiano quase poético. Helena percebeu que cada detalhe do mundo ao redor parecia intensificar a diferença entre o que ela conhecia e o que ele havia vivido. Cada pedra da rua, cada grito distante, cada rosto desconhecido tornava-se uma metáfora da resistência e da luta silenciosa que Miguel personificava. Ele a observou de relance, e naquele olhar havia uma pergunta sem palavras. Será que você entende agora? Helena sentiu que não precisava responder. Cada emoção, cada batida acelerada do coração, cada suspiro contido falava por si. Era um momento de revelação, de percepção, de reconhecimento da humanidade em sua forma mais pura e poderosa. Enquanto caminhavam, algumas pessoas passavam, algumas olhando com curiosidade, outras com julgamento. Mas aquilo pouco importava. O mundo externo desaparecia diante da intensidade do que estava acontecendo entre eles. A conexão era palpável, invisível, mas forte o suficiente para tocar o núcleo de cada um. Helena finalmente compreendeu que não se tratava apenas de reencontro, mas de aprendizado, de percepção e de compreensão de que a verdadeira grandeza não está em possuir, mas em sentir, proteger e existir com autenticidade. Ela sentiu um aperto no coração, uma emoção que misturava admiração, ternura e reconhecimento profundo. O passado, os erros, as distâncias e o orgulho dissolviam-se, e ali, naquele instante, tudo o que restava era a força silenciosa de uma conexão inesperada, mas inevitável. O barulho da cidade parecia se distanciar enquanto Helena observava Miguel, cada movimento dele carregado de histórias não contadas. O pedreiro caminhava com a leveza de quem aprendeu a sobreviver sem precisar de aplausos, mas havia algo diferente naquela manhã. Uma determinação quase silenciosa, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. Ela se aproximou, tentando não interromper o fluxo natural de sua presença, mas sentiu um frio percorrer sua espinha. Cada detalhe dele, das mãos calejadas ao olhar firme, era um lembrete cruel de tudo que ela havia ignorado no passado. E ali estava ele, diante de sua realidade luxuosa, ainda carregando a dignidade invisível que sempre a havia impressionado. Miguel parou diante de uma pequena praça, onde algumas crianças brincavam entre pedaços de entulho de uma construção próxima. Ele se abaixou para ajudá-las, e Helena viu algo que jamais esqueceria. A forma como ele se importava, sem necessidade de reconhecimento, com uma pureza quase dolorosa. Cada gesto seu revelava não só coragem, mas uma bondade que ela havia subestimado durante anos. Ela se lembrou de quando o conheceu, ainda jovem e cheia de preconceitos, julgando-o apenas pela aparência.
Mas agora, cada marca no corpo dele, cada cicatriz invisível em sua alma, contava uma história de resistência, de amor silencioso e de escolhas feitas no limite da sobrevivência. Helena sentiu uma mistura de arrependimento e admiração, mas havia mais. Havia um desejo profundo de entender quem ele realmente era, de enxergar a verdade além da poeira e do suor. Miguel percebeu seu olhar, por um instante, seus olhos se encontraram em silêncio. Não havia necessidade de palavras. Cada emoção estava ali, visível, intensa e quase sufocante. Ela percebeu que havia chegado o momento de confiar, de se abrir e de compreender que o passado deles não era apenas memória, mas uma chave para a transformação de ambos. Enquanto caminhavam novamente, ele a conduziu até um lugar discreto, longe dos olhares curiosos, e parou. Com uma expressão séria, mas gentil, começou a revelar detalhes de sua vida nos últimos anos. Cada perda, cada desafio, cada gesto altruísta que ninguém jamais reconheceu. Helena se ajoelhou levemente, não por submissão, mas por impacto emocional. Ela sentiu o peso das escolhas dele, a grandiosidade da sua alma e a verdade de que nunca havia conhecido alguém como Miguel. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era pleno, carregado de significados. Helena sentiu que cada fibra do seu ser estava conectada à história dele, à sua luta e à coragem de permanecer íntegro mesmo diante de tudo. Era uma revelação que ultrapassava palavras, uma experiência que deixava marcas profundas, silenciosas e permanentes. Helena permaneceu ajoelhada, o coração acelerado e os olhos marejados. Ela nunca havia sentido algo tão intenso, tão verdadeiro, tão esmagadoramente humano. Cada palavra de Miguel era como uma lâmina que cortava camadas de orgulho e ignorância, revelando uma profundidade emocional que ela não sabia que existia, nem em si mesma. Ele continuava, descrevendo situações que ninguém conhecia. Momentos de dificuldade extrema, quando a fome era uma companhia constante, e como mesmo assim, ele escolheu sempre agir com dignidade, ajudando quem precisava sem jamais esperar retorno. A história dele era uma lição viva, uma narrativa que punha em xeque toda a percepção superficial do mundo, e Helena sentiu-se pequena diante da grandeza silenciosa daquele homem. Enquanto ele falava, a memória de seu passado comum emergia. Risos, dias de trabalho lado a lado, pequenos gestos que, agora, ganhavam significados completamente diferentes. Cada lembrança era tingida de emoção, uma compreensão tardia do valor real de quem sempre esteve ao seu lado, invisível para todos, menos para aqueles capazes de perceber além do óbvio. A cidade continuava ao redor, mas parecia distante. O som dos carros, das conversas, do vento entre os prédios não passava de um pano de fundo insignificante diante da intensidade do momento. Helena sentia que cada palavra, cada gesto de Miguel, havia construído um elo que não poderia ser quebrado, não pelo tempo, nem pela distância, nem pelo orgulho. Ela finalmente falou, quase sussurrando, mas com firmeza: Miguel, nunca imaginei. Ele a olhou, um misto de ternura e força nos olhos, e naquele instante Helena entendeu que não se tratava apenas de arrependimento ou curiosidade. Era reconhecimento, era empatia, era o despertar de um sentimento que transcende o romance simples. Era a compreensão da alma humana em sua forma mais pura. A revelação dele não era apenas uma história de sofrimento ou heroísmo. Era um convite para enxergar a vida de outra forma, para valorizar aquilo que o dinheiro e o luxo não podem comprar. Helena sentiu-se transformada, quase incapaz de articular pensamentos, enquanto o impacto do invisível, do que nunca foi visto por ninguém, pesava sobre ela com uma força esmagadora e libertadora ao mesmo tempo. Enquanto caminhavam de volta, lado a lado, um silêncio confortável os envolvia, carregado de significados e possibilidades. Helena percebeu que o mundo havia mudado para ela naquele instante, não por riqueza ou status, mas pela revelação de quem Miguel realmente era. O ar da tarde carregava um silêncio pesado, não de ausência, mas de contemplação. Helena observava Miguel caminhar à sua frente, com a postura firme de quem já enfrentou o mundo sem jamais dobrar a coluna diante das adversidades. Ela sabia que cada passo dele carregava histórias que jamais seriam contadas em jornais, nem celebradas em festas ou vitrines. Cada cicatriz, cada marca, era uma medalha invisível de resistência,
coragem e bondade silenciosa. Ele parou diante de uma lixeira improvisada em uma esquina pouco movimentada, retirando uma pequena embalagem de comida que conseguirá com um restaurante local. Com delicadeza, dividiu parte do alimento com um cachorro magro que o acompanhava. Helena se sentiu tomada por uma mistura de tristeza e admiração. Como alguém tão forte, tão íntegro, podia viver naquela simplicidade extrema, sem perder a dignidade. Cada gesto dele era uma aula de humanidade, e a consciência de Helena ardeu de forma quase dolorosa, como se tivesse passado anos cegando-se para o que sempre esteve diante de seus olhos. Ela lembrou-se das pequenas brigas do passado, das vezes em que julgou a roupa dele, o jeito de falar, a simplicidade de seus hábitos. Agora, olhando para Miguel, compreendeu que tudo isso era irrelevante diante da grandeza de quem ele era de verdade. Havia uma força silenciosa que nenhum luxo ou poder poderia comprar, uma nobreza que nascia da luta, da empatia e da honestidade absoluta. Enquanto ele falava sobre como sobreviver na rua, Helena percebia a densidade das escolhas dele. Cada palavra carregava o peso de noites em claro, de fome, de medo, mas também de esperança. Ele havia escolhido não apenas sobreviver, mas manter intacta a essência que o definia. Helena sentiu um nó na garganta. Nunca havia presenciado algo tão puro, tão honesto, tão humano. Era impossível não se emocionar. Ela se aproximou e tocou seu braço, um gesto simples, quase imperceptível, mas que carregava toda a empatia que sentia. Miguel olhou para ela, e naquele instante, não havia palavras, apenas compreensão. Aquele momento, simples, cotidiano, era mais poderoso que qualquer reunião, qualquer riqueza, qualquer posição social. Ele havia ensinado algo sem sequer perceber: que o valor de uma pessoa não está naquilo que possui, mas no que escolhe ser mesmo diante da adversidade. Helena respirou fundo, absorvendo cada detalhe da realidade dele. Sabia que estava diante de um homem que carregava uma vida inteira em silêncio, uma vida que agora, de forma inesperada, tocava o coração dela com uma força que nenhum luxo poderia reproduzir. Era como se o tempo tivesse parado, permitindo que ela finalmente visse a essência dele, e entendesse que cada dia, cada escolha, cada gesto de bondade invisível era um tesouro impossível de medir. O entardecer começou a tingir o céu de tons laranja e roxo, criando uma moldura perfeita para a intensidade do momento. Helena caminhava ao lado de Miguel, ainda processando tudo o que descobrira. A cada palavra dele, sentia-se mais conectada à essência do homem que por anos julgara superficialmente, sem enxergar a força que ele carregava. Miguel parou em frente a um muro grafitado, meio escondido, onde algumas crianças haviam desenhado figuras coloridas. Ele apontou discretamente para uma delas e comentou sobre como, mesmo com tão pouco, havia sempre beleza e vida ao redor. Helena observou, admirada, e percebeu que aquela simplicidade era parte do que tornava Miguel tão extraordinário. Ele não precisava de reconhecimento, de aplausos ou de status. Sua grandeza vinha da vida que escolhia viver, da bondade que espalhava, mesmo que ninguém notasse. Ela sentiu o peso de suas próprias escolhas, de seus próprios preconceitos, de anos julgando sem conhecer. O coração acelerou ao perceber que a vida havia dado uma volta completa, trazendo-a de volta a ele, mas agora não mais como uma jovem arrogante, e sim como alguém capaz de enxergar a verdadeira essência do outro. Havia arrependimento, mas também um desejo intenso de reconectar-se, de compreender, de participar da vida dele de forma genuína. Enquanto caminhavam, Miguel revelou detalhes que poucos poderiam imaginar. Sacrifícios feitos para proteger estranhos, momentos de fome que foram transformados em gestos de generosidade, riscos enfrentados sem pensar, apenas para manter sua integridade. Cada revelação era como uma fagulha que acendia algo em Helena, um reconhecimento tardio da grandeza silenciosa daquele homem que nunca buscou glória, mas sempre encontrou formas de fazer a diferença. Ela sentiu-se pequena, mas inspirada. Sabia que o mundo poderia continuar indiferente, mas que, naquele instante, ela havia se tornado parte da história dele. E, paradoxalmente, era a primeira vez que se sentia realmente viva, entendendo que valor não se mede por riqueza, aparência ou prestígio, mas por coragem, empatia e autenticidade.
O silêncio entre eles, agora, era carregado de significados. Não havia necessidade de palavras, pois a emoção preenchia cada espaço entre eles. Helena percebeu que aquele encontro não era apenas sobre passado ou arrependimento. Era sobre conexão, aprendizado e a compreensão de que os gestos invisíveis de alguém podem mudar vidas de maneiras que ninguém jamais imaginou. A tarde caiu lentamente, e a cidade ao redor continuava seu ritmo frenético, ignorando a intensidade daquele instante. Mas para Helena e Miguel, o mundo parecia resumir-se àquele momento de revelações, de silêncios compartilhados, e de uma ligação que nenhuma riqueza, status ou circunstância poderia quebrar. O frio da noite chegava lentamente, e as luzes da cidade lançavam sombras compridas sobre as calçadas gastas. Helena observava Miguel, sentindo a presença dele ao seu lado como um peso suave, mas imensamente real. Ele carregava histórias em cada gesto, em cada olhar, e agora tudo parecia convergir naquele instante. O que ele havia sido, o que ela havia ignorado e o que ainda poderia ser entre eles. Enquanto caminhavam por ruas desertas, Miguel falava pouco, mas cada palavra tinha o peso de décadas de silêncio. Contava sobre os dias em que trabalhou de sol a sol, sobre a fome que transformava a rotina em desafio e sobre a esperança que jamais abandonou, mesmo quando o mundo parecia indiferente. Helena, silenciosa, absorvia cada detalhe, sentindo a intensidade de uma vida que jamais seria compreendida por quem vivia em luxo. Havia uma pureza dolorosa na forma como ele enfrentava tudo. Ninguém para aplaudir, ninguém para notar, apenas ele e sua integridade inquebrável. Ela lembrava-se de seus próprios erros, de todas as vezes em que julgou sem ver, de todos os momentos em que seu orgulho a impediu de enxergar a grandeza do que estava diante de seus olhos. O arrependimento misturava-se à admiração, criando um nó no peito que a lembrava da fragilidade humana. E, paradoxalmente, era essa fragilidade que tornava o momento tão intenso. Ambos estavam ali, nuançados pelo passado, mas tentando construir algo novo em meio à tensão e ao silêncio carregado de emoção. Ao virar uma esquina, Helena notou as marcas da cidade. Paredes grafitadas, sinais de abandono, mas também traços de vida e resistência. Miguel apontou discretamente para um grafite simples, de uma criança desconhecida, e comentou com suavidade sobre como mesmo nos lugares mais difíceis, a beleza que insiste em existir. A lição era clara. A grandeza de uma pessoa não está no que ostenta, mas na forma como encara a vida, na capacidade de transformar dificuldades em gestos de humanidade. Helena sentiu o coração apertar. Nunca antes uma simples caminhada havia sido tão reveladora, tão carregada de aprendizados invisíveis, tão intensa. Ela percebeu que aquela história não era apenas sobre Miguel ou sobre ela. Era sobre escolhas, sobre a forma como cada um enfrenta seus próprios desafios e sobre a capacidade de reconhecer valor onde ninguém mais vê. O silêncio entre eles, agora, não era vazio. Era pleno de significado, como se cada sombra e cada luz refletisse um aprendizado que ambos carregariam para sempre. No dia seguinte, o sol despontava timidamente entre prédios altos e estruturas inacabadas, lançando um brilho suave sobre a cidade. Helena olhou para Miguel, que mexia em pequenos destroços na calçada, arrumando-os com cuidado, como se cada gesto tivesse uma finalidade maior do que ela poderia compreender. Ele parecia diferente, não menos cansado, mas imensamente mais sólido, como se cada dificuldade tivesse esculpido não apenas seu corpo, mas sua essência. Ela percebeu, com uma clareza quase dolorosa, que o mundo que ela conhecia, com riqueza e prestígio, jamais poderia ensinar o que a vida na rua e o trabalho árduo ensinaram a ele. Havia algo grandioso naquela simplicidade, algo que não podia ser comprado ou imitado. Coragem, empatia, dignidade. Helena sentiu uma pontada de vergonha por todo o tempo em que olhara apenas para o exterior, sem enxergar o que realmente importava. Miguel falou pouco, mas cada palavra ressoou como um sino antigo. Histórias de solidariedade, de proteção, de escolhas silenciosas que salvavam vidas sem jamais serem celebradas. Ela percebeu que ele havia vivido de forma autêntica, mesmo quando ninguém prestava atenção, e que aquele mesmo homem, por quem havia sentido desprezo ou indiferença no passado, agora mostrava uma força que a deixava sem fôlego. Ela se aproximou, mas não com palavras. Apenas ficou ao lado dele,
observando cada movimento. Havia reconhecimento no olhar dela, mas também respeito. Pela primeira vez, Helena sentiu que poderia compreender, em parte, o que significava viver com coragem sem precisar de aplausos. A admiração crescia, silenciosa, como um fogo que aquecia sem queimar, revelando algo profundo em seu coração. Enquanto caminhavam, as pessoas que passavam olhavam rapidamente, sem entender, mas a aura do momento parecia filtrar o mundo. Apenas eles existiam, naquele instante carregado de emoção e aprendizado. Helena sabia que aquela conexão não era apenas sobre resgatar memórias, mas sobre reconhecer a humanidade em sua forma mais pura. E, naquele silêncio, ela compreendeu algo que mudaria para sempre sua percepção de vida, de valores e de quem realmente merece ser chamado de grande. O vento da tarde soprava pelas ruas estreitas, carregando consigo o cheiro de cimento, terra e histórias não contadas. Helena caminhava ao lado de Miguel, observando a forma como ele se movia entre os pequenos obstáculos do caminho, como se cada gesto fosse cuidadosamente calculado, mesmo na pressa do cotidiano. Ela notava os detalhes que antes passavam despercebidos. A camisa azul, agora levemente suja de pó, o capacete laranja marcado por riscos e manchas, as mãos calejadas que sustentavam não apenas trabalho, mas dignidade. Miguel falava pouco, mas sua presença era intensa. Cada passo parecia carregar uma memória de dias que a cidade não quis registrar, de noites em que o frio e a fome eram companheiros silenciosos, de momentos em que a esperança era o único abrigo. Helena sentiu um aperto no peito ao perceber que, apesar da aparência simples, ele carregava um mundo inteiro dentro de si, feito de coragem, lealdade e uma bondade quase impossível de se mensurar. Ela lembrou-se de quando os caminhos deles haviam se cruzado pela primeira vez, quando julgamentos e orgulho quase separaram o que agora parecia inevitável. Mas, olhando para ele ali, tão firme e sereno, entendeu que todas aquelas dificuldades haviam moldado alguém capaz de enfrentar o mundo de frente, sem perder a humanidade. O contraste entre eles nunca fora tão evidente. O luxo e o poder de um lado, a simplicidade e a força invisível do outro. E, paradoxalmente, era essa diferença que os aproximava, que criava uma tensão silenciosa e ao mesmo tempo confortante. Enquanto passavam por uma praça pequena, Helena percebeu pessoas os observando com olhares mistos, curiosidade, inveja, incompreensão. Miguel não parecia notar, mas ela sentiu a injustiça do mundo refletida nos olhares alheios. Ele, que salvava vidas diariamente, que mantinha sua integridade mesmo em meio à indiferença, agora era apenas mais um homem nas ruas para aqueles que não sabiam enxergar. Helena apertou discretamente sua mão, tentando transmitir que ele não estava sozinho, que alguém finalmente via e reconhecia sua grandeza. Por um instante, ela se perdeu em pensamentos sobre as escolhas que havia feito, sobre o que poderia ter sido diferente, e sobre o quanto ainda havia por descobrir. Miguel parou, olhou para o horizonte e, sem palavras, revelou que cada cicatriz, cada gesto silencioso, tinha uma história, e que, mesmo quando tudo parecia perdido, a esperança nunca o abandonou. Helena sentiu lágrimas que não sabia conter. Não de dor, mas de reconhecimento, de reverência, de um amor silencioso que crescia em seu peito. O entardecer pintava o céu com tons quentes, enquanto eles caminhavam em silêncio pelas ruas ainda vibrantes da cidade. Helena sentia o coração apertado, não de medo, mas de uma emoção que misturava respeito, admiração e uma ternura inesperada. Miguel continuava à sua frente, com passos firmes, cada gesto carregando a marca de uma vida inteira de desafios. Ela se lembrava das histórias contadas e não contadas, da coragem escondida atrás de um olhar aparentemente comum, e compreendeu que aquele homem que parecia apenas um pedreiro era, na verdade, alguém que carregava o mundo em seus ombros. Ele parou ao notar uma criança vendendo balas na esquina. Miguel se aproximou, comprou algumas e conversou com ela, com uma paciência que Helena nunca havia visto antes. A forma como ele tratava o outro, mesmo desconhecidos, mesmo na simplicidade do gesto, revelou uma dimensão de humanidade que nenhuma riqueza poderia ensinar. Helena sentiu um calor profundo no peito, misto de orgulho e desejo de estar ao lado de alguém que, mesmo invisível para tantos, fazia a diferença silenciosamente.
Enquanto caminhavam, os olhares alheios voltaram a se cruzar com eles. Alguns eram de curiosidade, outros de desaprovação. Mas Helena percebeu que, ao lado de Miguel, nenhum julgamento tinha força. Ele emanava uma autoridade silenciosa que nada tinha a ver com status, mas tudo a ver com caráter. A tensão do mundo externo se dissipava quando ela olhava para ele, sentindo que a verdade estava naquele toque discreto, naquela presença que preenchia cada espaço sem precisar de palavras. Miguel então se voltou para ela, pela primeira vez com uma vulnerabilidade quase imperceptível. Seus olhos refletiam memórias, lutas e um sentimento que não precisava ser nomeado, mas que Helena reconhecia imediatamente. Ela percebeu que toda a distância, todo o tempo perdido, cada incompreensão, havia criado o terreno para aquele momento de sinceridade emocional absoluta. O passado, as dificuldades, as humilhações e os segredos, tudo se alinhava agora em um instante de pura intensidade. O silêncio entre eles era carregado de significado. Helena sabia que não precisava de explicações longas. Cada gesto, cada olhar, cada respiração compartilhada contava a história de quem eles eram e do que haviam enfrentado. E, nesse instante, a cidade desaparecia ao redor, deixando apenas os dois e uma conexão que transcendia palavras, status ou olhares alheios. Um sentimento profundo, impossível de ignorar, que marcaria ambos para sempre, mesmo em meio ao caos silencioso da vida cotidiana. O céu começava a escurecer, e as luzes da cidade piscavam como pequenas lembranças de vidas que corriam apressadas. Helena e Miguel continuavam andando lado a lado, mas havia um silêncio diferente, carregado de lembranças, de memórias que não precisavam ser ditas. Ela sentia o coração apertado, não de medo, mas de uma emoção intensa que pulsava com cada passo do pedreiro. Observava-o e tentava decifrar cada gesto, cada ruga marcada pelo trabalho árduo, cada detalhe de uma vida que ela conhecia parcialmente, mas que agora se revelava em nuances invisíveis, cheias de força e dignidade. A lembrança do dia em que o encontrara pedindo comida ainda ecoava em sua mente. A imagem dele na calçada, meio encurvado, com o rosto cansado, mas carregando uma aura de resistência que a impressionava, não saía de sua cabeça. Ela entendia, pela primeira vez, que havia mais naquela vida do que ela conseguia imaginar, que a dignidade não se mede pelo luxo, e que a vulnerabilidade dele não diminuía seu valor. Pelo contrário, o tornava mais humano, mais real, mais admirável. Miguel, atento a tudo ao redor, percebia olhares de curiosidade e de julgamento. Alguns se perguntavam por que ele caminhava ao lado da milionária, como se fosse uma improvável coincidência. Ele não se importava. Cada olhar que o mundo lançava sobre ele era uma prova de que a vida não oferecia garantias, mas permitia momentos de coragem, pequenos atos que definiam quem realmente éramos. Helena sentia isso intensamente, como se a presença dele fosse um farol em meio à escuridão de sua própria percepção sobre humanidade, empatia e amor. Eles chegaram a uma praça iluminada por uma luz amarelada que refletia nos edifícios antigos. Miguel parou e olhou para Helena, com os olhos carregados de uma história inteira, de um peso que não precisava ser explicado, mas que ela compreendia perfeitamente. A verdade, silenciosa e direta, batia em seu peito. Aquele homem, mesmo no chão da vida, possuía uma força moral e emocional que nenhum luxo poderia oferecer. E ela, que havia experimentado o poder e a riqueza, finalmente entendia que a grandeza não estava no que se tinha, mas em quem se é. Helena respirou fundo, sentindo uma mistura de admiração e medo de se entregar a algo que poderia ser intenso demais. Miguel segurou sua mão com firmeza, e naquele toque, ela reconheceu a coragem, a sinceridade e o amor silencioso que ele carregava. Um sentimento que, mesmo simples, parecia capaz de mover montanhas, mesmo no caos da cidade, mesmo diante dos olhares alheios. Era o tipo de conexão que não precisava de palavras, pois estava escrito em cada gesto, em cada detalhe da expressão dele. O vento da noite começou a soprar mais forte, misturando o cheiro de concreto com aromas de rua, cafés e pequenas lojinhas ainda abertas. Helena e Miguel permaneceram ali, lado a lado, absorvendo a intensidade do momento. Ela, ainda processando tudo o que tinha testemunhado nos últimos dias, e ele, silencioso,
carregando memórias de dias difíceis, humilhações suportadas e a consciência tranquila de quem havia vivido com integridade. Quando se viraram para observar a cidade, Helena percebeu que nada à sua volta parecia tão importante quanto aquele instante. As luzes tremeluziam nos prédios e refletiam nos olhos de Miguel, iluminando detalhes que antes pareciam invisíveis. Pequenas marcas de cal na pele, suor ainda grudado nos cabelos, mãos levemente feridas, mas firmes, confiantes, cheias de história. Ela sentiu uma emoção crescente, quase física, ao perceber a força e a humanidade dele, enquanto o mundo continuava girando apressado, alheio à intensidade daquele encontro. Miguel olhou para ela, e no silêncio, fez-se compreender tudo o que palavras jamais poderiam expressar. Sua mão sobre a dela transmitia confiança, respeito, ternura e uma sinceridade que tocava a fundo, um tipo de verdade que não se encontra em contratos, riqueza ou títulos. Helena sentiu lágrimas quentes escorrerem, não de tristeza, mas de reconhecimento. Reconhecimento de um homem que, mesmo caído pela vida, permanecia íntegro e capaz de inspirar amor e admiração. Atrás deles, a cidade seguia seu ritmo impassível, mas para Helena, o mundo parecia ter parado. Os olhares curiosos e julgadores se tornaram irrelevantes. O que importava era aquela presença firme, aquela conexão silenciosa que transformava tudo. Miguel, mesmo no anonimato de suas dificuldades, mostrava que dignidade e coragem eram mais poderosas do que qualquer luxo, que a vida podia ser dura, mas os gestos de bondade e amor a tornavam suportável e bela. Ela se aproximou, sentiu o calor dele e percebeu que aquele abraço, silencioso e protetor, selava algo maior do que qualquer palavra. Era o reconhecimento de uma vida inteira de experiências, de desafios superados e de humanidade preservada. Helena compreendeu que o que ele revelara, a força, a coragem, a bondade e a verdade, era capaz de derrubar barreiras, modificar percepções e despertar sentimentos profundos. E, nesse instante, a cidade deixou de existir. Só restava a intensidade de um momento que não precisava ser explicado, mas que falava mais do que qualquer narrativa poderia transmitir. Helena sabia, no fundo do coração, que aquela conexão mudaria não apenas aquele dia, mas o futuro deles, e que o pedreiro, com sua vida simples mas grandiosa, acabará de ensinar-lhe uma lição que jamais esqueceria. As ruas daquela tarde carregavam o peso do calor e do descaso. Miguel caminhava com passos lentos, apoiando-se no velho carrinho de mão improvisado, cheio de restos e objetos que ninguém mais queria. Cada movimento dele parecia medir o espaço que ainda lhe restava no mundo, um espaço pequeno demais para alguém que já fora inteiro em sonhos e força. A multidão passava, olhos fixos nos celulares, passos apressados, mas ele parecia invisível, como se o mundo tivesse decidido esquecer sua existência. Até que, por entre a confusão do trânsito e das buzinas, Helena surgiu à distância, com o carro parando devagar, seus olhos imediatamente capturando a figura do homem que um dia conhecera com tanta intimidade. A dor, a surpresa e a lembrança daquilo que compartilhara com ele anos antes surgiram em sua mente como uma onda que ameaçava derrubá-la. Miguel a percebeu, mas não se moveu, apenas deixou o olhar dele encontrar o dela, carregado de histórias não contadas, de dignidade em meio à degradação, de coragem escondida em cada cicatriz. Ele não precisava dizer nada, sua presença já falava tudo. Ela, porém, percebeu algo que não esperava. O brilho nos olhos dele, apesar de toda a dificuldade, não era de derrota, mas de alguém que carregava verdades que o mundo jamais valorizara. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés, o coração acelerou, e por um instante, todo o luxo, todo o poder que ela possuía, tornou-se irrelevante diante daquela revelação silenciosa. E então, um pensamento invadiu sua mente. Como pude esquecer que o homem que vejo à frente é mais do que aparenta? O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Helena desceu do carro devagar, cada passo pesado de emoção e hesitação. As pessoas ao redor notavam a cena, cochichavam, mas ninguém ousava se aproximar. Havia algo magnético, quase sagrado, naquele momento. Miguel permaneceu parado, braços cruzados levemente à frente do corpo, a poeira da cidade marcando sua roupa simples, mas de forma que não diminuía a presença que emanava.
Helena respirou fundo e, pela primeira vez, percebeu detalhes que antes não notara. O modo como os ombros dele mantinham firmeza mesmo com o peso invisível que carregava, a determinação silenciosa nos gestos, e aquele olhar que parecia dizer que, não importa o que acontecerá, ele ainda mantinha sua integridade intacta. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Apenas se aproximou, deixando que o vento levasse o som do tráfego e que ficasse entre eles apenas o espaço da revelação. Miguel então inclinou levemente a cabeça, e, com uma voz baixa, quase um sussurro, disse algo que Helena jamais esqueceria. Não sou mais o mesmo homem que você conheceu, mas ainda sou aquele que um dia se importou com você de verdade. A frase pairou no ar, carregada de lembranças, arrependimentos e possibilidades. Helena sentiu o chão tremer por dentro, o coração apertar, e sem perceber, caiu de joelhos naquele instante, não por submissão, mas por reconhecimento da profundidade do que via diante de si. Aquela visão, do homem que fora tão próximo e agora tão distante, em sua força silenciosa e dignidade intacta, mudou tudo. A cidade ao redor parecia ter desaparecido, e ali, no meio do concreto e do asfalto, a verdade que Miguel carregava tornou-se um grito silencioso que só ela podia ouvir. O vento da tarde arrastava a poeira pelas ruas, misturando-se com o perfume distante dos cafés e o cheiro de concreto recém-cimentado. Helena, ainda ajoelhada diante de Miguel, sentia cada lembrança de seu passado com ele arder em sua mente. Os momentos de risos compartilhados, de confiança e de afeto agora contrastavam violentamente com o cenário que o cercava. Ela via o homem à sua frente, não mais o pedreiro jovem e cheio de esperanças de anos atrás, mas alguém que carregava cicatrizes que o mundo jamais quis ver. E, ainda assim, havia nele algo imutável. Uma bondade silenciosa, a mesma que um dia a salvou sem jamais se revelar. Miguel estendeu a mão, tocando levemente o ombro dela. Era um gesto simples, mas carregava toda a complexidade de uma vida inteira de escolhas, de dores e de coragem. Helena sentiu uma onda de emoção subir pela espinha, como se cada passo que a levará até aquele momento tivesse sido necessário para que ela finalmente entendesse a essência daquele homem. Pessoas passavam, olhares curiosos e julgadores, mas naquele instante, nenhum deles importava. Tudo era sobre a verdade silenciosa entre eles, sobre a revelação de que algumas conexões humanas transcendem o tempo, o espaço e até as adversidades mais cruéis. Helena fechou os olhos por um instante, tentando absorver a força daquele momento, e percebeu algo inesperado. A empatia por aquele homem crescia, não apenas pelo que ele tinha sido para ela, mas pelo que ele havia se tornado, um símbolo de dignidade invisível, de luta silenciosa, de coragem que ninguém via, mas que todos deveriam reconhecer. Quando finalmente se levantou, Helena encontrou o olhar dele fixo nos seus, profundo e cheio de histórias não contadas. Ela percebeu que, por mais que sua vida de luxo tivesse construído muros de proteção ao redor de seu coração, nenhum deles poderia impedir que sentisse a intensidade do que via naquele homem. Miguel respirou fundo, cada gesto carregando a memória de anos de silêncio. Ele não precisava falar tudo, sua presença falava. Mas havia algo que precisava ser revelado, algo que mudaria a percepção de Helena para sempre. Eu nunca te esqueci, disse ele, a voz firme, mas carregada de emoção. Mesmo quando ninguém mais acreditava, eu sempre soube quem você era para mim. A intensidade da confissão fez o coração de Helena disparar. Ela sentiu uma mistura de surpresa, arrependimento e admiração. Toda a arrogância e o orgulho que o tempo e o poder haviam construído em sua vida agora se dissolviam diante de algo maior. A verdade humana, a vulnerabilidade e a força combinadas em um único olhar. As pessoas ao redor murmuravam, algumas incomodadas, outras curiosas, mas Helena não se importava. Tudo o que importava era aquele instante. O pedreiro que ela conheceu anos atrás e o homem digno, íntegro e surpreendentemente humano que estava à sua frente. O peso das palavras não ditas finalmente cedeu espaço à compreensão, à empatia e a algo que poderia, talvez, se tornar amor de novo. A cidade continuava sua rotina, indiferente à intensidade daquele encontro. Helena e Miguel permaneceram ali, em silêncio, abraçados pela primeira vez depois de tantos anos. Ela sentiu a força dele envolvendo-a,
não apenas fisicamente, mas emocionalmente, como se carregasse todo o peso do mundo e ainda assim conseguisse proteger quem amava. Miguel, com mãos calejadas e olhar firme, transmitia uma verdade que palavras não poderiam descrever. O poder da dignidade invisível, do amor silencioso e da coragem que não busca reconhecimento. Helena, emocionada, percebeu que a vida poderia ser injusta, cruel, mas que havia sempre espaço para redenção, empatia e conexão genuína entre as pessoas. E então, ela entendeu. Aquele homem, o pedreiro que um dia passou despercebido, tinha mais valor do que qualquer riqueza que pudesse possuir. Era a prova viva de que o verdadeiro poder está na bondade, na coragem e no coração humano. Enquanto caminhavam lado a lado pelas ruas, a cidade ao redor parecia menos fria, mais humana. E para o público que ouvia cada palavra do narrador, havia algo a refletir. Histórias assim mostram que a dignidade e o amor podem surgir nos lugares mais improváveis, e que cada gesto, mesmo silencioso, pode mudar vidas para sempre. Se você sentiu a intensidade desta história, não esqueça de deixar seu comentário, curtir e se inscrever no canal. Cada gesto seu ajuda a manter vivas as histórias que emocionam, inspiram e revelam o poder invisível do coração humano.